Nossa convidada de hoje é pedagoga, professora de saberes tradicionais. Ela é vereadora pela cidade de Uruaçu, Partido Solidariedade, ativista pelos movimentos de igualdades raciais. Seja bem-vinda, Dominga Quilombola. Que prazer imenso estar aqui, com responsabilidade de estar falando um pouco da minha história. Nós é que agradecemos. É uma grande satisfação minha. Explica para a gente aí sobre, para quem não conhece, né, sobre o porquê Dominga Quilombola. Eu carrego esse nome com a minha cultura, o meu segmento, que sou descendente de uma comunidade quilombola, nascida no quilombo rural e criada no quilombo urbano. Só um minutinho. Para quem está nos assistindo, que não conhece, Dominga, eu estou te cortando aqui, quilombo, antigamente, nosso país foi um país que teve muita escravidão, né? Infelizmente, nós carregamos isso, né? E, naquela época, os negros não aceitavam os que não aceitavam ser escravos fugiam. E nessas fugas criaram os quilombos. E a Dominga veio de uma comunidade quilombola. Sim, sim. Sabe as palavras, né? Bela reflexão, principalmente para quem está assistindo. Eu gosto sempre de estar falando o que é quilombola, uma comunidade quilombola. É uma comunidade de negros buscando os seus direitos enquanto remanescente. Como você bem falou, era uma forma que os negros eles fugiam para poder procurar um local para que eles pudessem se resistir na sua luta, escondendo. E ali eles criavam seu povoado e a sua própria história, sua cultura ali dentro. E aí você nasceu num quilombo? Sim, nasci no quilombo do Pombal, onde até hoje ainda continua alguns descendentes nossos lá, né? Há mais de 200 anos existem essas famílias por lá. E tem 133 anos, né, da libertação dos escravos. E você é descendente teve os avós, bisavós que foram escravos? Sim, os nossos ancestrais, eles mais velhos. Até hoje ainda existe escravidão, né? Mas os meus avós, bisavós... Como assim até hoje existe escravidão? Existe muita forma de ser escravizados. Que os nossos irmãos negros não têm acesso às políticas públicas, não têm acesso ao conhecimento, aos seus direitos. Entendo. Então, eu falo, é uma forma, então, eu não gosto de falar que eu sou descendente de escravo. Somos descendentes de escravizados, né? Porque muitos deles não sabiam a sua luta, muitos deles morreram sem saber do direito que tinham, trabalhavam no seu próprio território, prestando serviço para aqueles que sempre tomavam o seu território. Então, é uma luta contínua. Então, nós somos descendentes, lá ainda hoje existem aqueles que resistiram no território, os que não conseguiram ficar lá, foram para a cidade vizinha, a qual uma das comunidades urbanas a qual eu pertenço. Como que foi, Dominga, a sua infância? Assim? Como que foi? Você nasceu num quilombo, as dificuldades enfrentadas. Que lembranças que você tem dessa infância? Olha, é uma lembrança assim, muito dolorosa, mas, porém, que traz saudade. Porque hoje as coisas mudou muito. E nós preservávamos muito os saberes dos nossos mais velhos. A bênção nossos mais velhos. Né? O que eles falavam para nós, a gente tinha que ouvir e atender. Mas a minha infância foi muito sofrida, porque minha mãe tinha que trabalhar, mas meu pai não tinha um território fixo, que eles perderam o seu território. Então, muito jovem, eles trabalhavam... Como assim eles perderam o território? Porque eles não tinham... Houve um conflito territorial antes com os pessoal mais velho, que vieram, que é a história que acontece com todo o quilombo, que todo o território. Vêm os grileiros, tomam as terras deles, né? Por não saber ler e escrever, uma anciã nossa mais velha assinou doando a terra para o grande fazendeiro. Então, antigamente, eles não tinham esse conhecimento, não era no papel. Eles mediam as terras, era com corda de sisal, eles mediam a terra com corda, com varal. Então, assim, não era hoje que era tudo documentado. E muitos dos territórios hoje não tem territórios regularizados. E aí seus pais perderam esse território? E assim, os nossos avós, nossos pais perderam esse território. E vieram emigrar nas fazendas vizinhas. Muitos deles trabalharam no território que era deles,
mas prestando serviço como terciário, arrendatário, trabalhando, prestando serviço na terra dos demais. Então, assim, a nossa história, eu lembro de eu criança. Então, quando meu pai mudava para a fazenda, pegava aquela mata fechada, ele formava a pasto, formava ali a sua roça. Quando o território já estava ali todo formado, a lavoura, houve uma desavença com os donos da terra, que nem sempre aceitavam. Aí, o que eles faziam? Mandavam embora, saía dali, ele ia buscar novamente outro lugar para poder ver. Então, assim, a nossa vida foi trabalhando. Então, assim, eu já trabalhei na roça, juntamente com a minha mãe, catando toco, catando feijão, batendo arroz. Então, assim, trabalhava. Nossa infância era trabalhar. Eu sempre conto, às vezes a gente parece ser jovem, mas a nossa história, a gente trabalhar, a gente ia lavar roupa no córrego. Então, assim, a nossa diversão era quando a roupa estava quarando, que a gente ia brincar um pouquinho. Então, assim, é uma história que a gente trabalhou muito, mas traz lembrança boa, porque a gente tinha aquela lembrança de comunidade, de povo, de união. E hoje a gente não se vê isso mais. As pessoas não têm mais essa cultura de estar junto. A gente consegue manter um pouco dessa tradição na cidade, mas é um pouco difícil, que a gente não tem toda essa liberdade que tinha na fazenda. Por todas essas dificuldades que você passou, eu vi que você fundou, né, uma associação para defender os quilombolas. Como que foi essa experiência? Claro que essa sua trajetória de vida motivou você criar essa associação. Quais as dificuldades enfrentadas? Como que foi isso? Então, quando em 2003, com o movimento social, o movimento negro estava fazendo o trabalho, e quando a usina Serra da Mesa veio, todas as vezes que vem uma empresa para fazer um levantamento no território, eles têm que fazer o reconhecimento de que se ali tem povos tradicionais. E houve a descoberta desses povos nossos ali na região, desse território, dessa comunidade existente ali. Então, a primeira comunidade que a minha prima fundou, a comunidade remanescente do Pombal, aonde que é o berço de todos nós quilombolas aqui da região norte, e ali começou aquela busca de direito. As políticas públicas, quando foi lançado, em 2004, o Brasil Quilombola, com os direitos do nosso povo, com a busca de direito às nossas políticas, houve necessidade que a gente organizasse, regularizasse as nossas comunidades. E foi onde que a gente foi organizando os movimentos, organizando o nosso grupo. Aí foi fundada primeiro a minha prima lá na fazenda, a comunidade quilombola remanescente do Pombal, mas só que o nosso povo era do município de Uruaçu, porque atravessava o rio, ficava o município de Uruaçu. O rio de cá já era Santa Rita do Novo Destino. Então, eles faziam aquele translado tudo ali de cavalo. E com a necessidade da organização, nós fomos buscando reconhecimento juntamente com as pessoas mais velhas. A Palmares, né, que é o órgão, juntamente com o INCRA, que faz esse trabalho de reconhecimento das comunidades quilombolas, designou uma antropóloga para aquele município para que fizesse o estudo antropológico da família, a história da família. E é onde que a gente começou. E eu, na época, era secretária, né, o meu primo era o presidente, e a gente foi a necessidade da gente desmembrar e construir essa associação. Então, em 2009, a gente Nossa, recebeu... só foi em 2004 a criação da Rural, em 2009 que recebemos o nosso então, título. Tem pouco tempo agora, Domingas. É jovem. É jovem. Em 2009, a gente tem o título da comunidade. Só a partir desse momento... E todas essas comunidades são ligadas à Fundação Palmares. Ela é o órgão que reconhece. E trabalhavam. Eu não podia deixar de falar, né, sobre o Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, para quem não conhece, é o presidente da Fundação Palmares. E ele deu umas declarações que eu achei um absurdo. Ele criticando negros, criticou o Zumbi do Palmares. Que você me fala sobre ele? Então, Ricardo, é muito triste acompanhar e ver a desconstrução da nossa luta que hoje existe. Uma organização que defendia os direitos dos nossos povos tradicionais do Brasil tem uma pessoa negacionista. É um negro que nega a sua história. Caramba! Ele desconhece a sua história, porque a partir do momento que é contra as políticas públicas que dá acessibilidade ao povo negro, que tem parte da construção da história do nosso Brasil, que ele é desconstruído, Domingas, toda essa demanda, então ele é um homem sem cultura. Teve uma gravação dele lá na Fundação Zumbi do Palmares, falando mal dos negros, falando mal dos movimentos negros. Eu achei assim o cúmulo do absurdo.
E como que um cara desse ainda continua? Vocês não têm uma voz ativa para tirar? Ele é ligado ao governo federal. Foi indicação de quem? Do presidente? Já houve uma luta muito grande, ainda está sendo essa luta. A partir desse governo, eu não digo governo, desgoverno, houve uma desconstrução. Então, o que nós hoje, a coordenação nacional da CONAC, que é a coordenação que coordena e busca política, acesso às nossas políticas do Brasil, vem travando luta, todos os movimentos, mas é um escolhido do governo. E ele está ali para poder fazer desgovernar. Não, ele falou que no Brasil não tem racismo, que racismo mesmo existe nos Estados Unidos. O que você acha dessa fala dele? Ele é um próprio racista, não respeita o direito do povo, que muito contribuiu para o nosso Brasil. Ele não sabe o que é isso. Então, é uma pessoa, eu falo assim, é um sujeito que não tem conhecimento da sua história e não respeita a sua história, porque ele está ali para desconstruir todos os nossos direitos. E, Domingas, falando em racismo, ele falou que no Brasil não tem racismo. Quais foi, assim, é chato estar falando sobre isso, mas a gente não poderia deixar de puxar esse assunto. As formas de racismo que você sofreu, assim, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre a sua história de ser de um quilombo, negra. Fala pra gente aí. Então, quando a partir do momento que você escolhe estar liderando à frente a busca, e eu sempre sou de militância, de busca de liderança. Então, assim, eu já sofri vários preconceitos, vários racismos, né? Muito. E até agora, atualmente, quem acompanhou o processo das vacinas, você pode ter visto que houve um grande negacionismo. O que nós vem hoje travando dentro dos municípios é a aceitação, que eles não aceitam o direito nosso. Então, sim, eu já sofri muito racismo. Tem dias, meu nobre companheiro, eu chego na Câmara de Vereador, as pessoas olham para mim, primeiro, por ser mulher, e mulher negra. Eles olham para mim e perguntam se eu estou lá, falta perguntar se eu estou para limpar algum objeto. Pergunta se eu trabalho aqui. O que eu faço aqui? Você trabalha aqui? Onde que você trabalha? Aí você fala, não, sou vereadora. Aí eu olho para ele e falo assim, sou sim, funcionária pública. Fui eleita para trabalhar pelo povo. Sou vereadora. Estou aqui para lutar pelo direito do povo. Então, eu já sofri muito racismo. Então, você sofre isso hoje ainda? Até hoje a gente sofre. Só não sofre racismo quem nunca precisou de política pública. Quem não nasceu num berço pobre. Quem nunca teve as coisas. Porque a partir do momento que você se posiciona, que você atrás dos seus direitos, você é negativado, você é visto com racismo. Eu trabalho com um projeto das bonecas negras. Eu estava na exposição, não tem nem 1 ano e meio. Como que é esse projeto das bonecas negras? É um projeto que a comunidade... Projeto Bonecas Negras. É um projeto Mulheres Quilombolas Confeccionando Artesanato, que a gente tem na comunidade. E um dos carros-chefe lá é as Marias Negras de pano, que a gente tem a Maria Negra de pele, porque eu sempre falo, nem todo negro é quilombola, nem todo quilombola é negro. É sangue, é berço, é raiz, é família, é sua árvore genealógica. Então, muitas das vezes as pessoas não conhecem esse processo e te trata com racismo. Eu trabalhando lá, falando um pouco da história, como você falou, professora de saberes tradicionais, então eu trabalho essa interação, esse respeito à nossa Achei diversidade. Fantástico isso. Professora de saberes tradicionais. Tenho um grande orgulho disso. Eu ensino a dançar o tambor, eu vou juntamente na reza, resgatando a nossa cultura, porque as pessoas só se respeitam quando eles se conhecem. A partir do momento que ele não conhece, não tem como respeitar. Verdade. E a pessoa estava lá, uma criança, com seus 6 anos, chegou em mim, que não querendo a boneca negra. E eu falando para ele, leva a boneca negra, leva a boneca negra. Não queria a irmã dele comprar essa boneca negra. Aí eu falei, mas por que você não quer a Maria Negra? Ele queria só se fosse a branca. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ela negra é voodoo. Que isso, Domingas. Isso é uma dor no peito, é uma dor facada, no peito. eu imagino. E eu falei, a criança, falei para a mãe e para a avó, a criança não nasce racista. Ele se torna. Ele só está retribuindo aquilo que o comportamento que ele tem em casa. Então, existe sim, existe várias formas. Eu, como fui uma das pioneiras de habitação no município de Uruaçu, isso eu tenho um grande orgulho. Mesmo antes de ser vereadora, eu já travava essas lutas pela militância, pela busca de direito, de acessibilidade às políticas públicas.
E trabalhando no projeto, juntamente com o projeto social. Eu fui levada para a cozinhar, porque no meio de todas as mulheres eram poucas, no meio de 16, uma equipe de 16, tinha 3 mulheres Negras. e 3 mulheres, Só 3 2 mulheres, brancas e uma negra. E a mais importante era eu, porque eu era representante e coordenadora daquele projeto. A dona líder do projeto. E as pessoas confundiram que eu era. Cheguei lá no local para poder fazer o trabalho, né, começar a reunião, dialogar com as famílias. Me levaram para a cozinha achando que a cozinheira era eu. E eu peguei e falei, olha, senhora, cozinha, eu só gosto de comer. E se engana muito comigo, porque atrás da fama, a negra é boa para cozinhar. A negra sabe falar, sabe dar aula, sabe fazer tudo. Sabe buscar projeto, mas não é o meu lugar preferido. Eu gosto de lutar pelo povo. É outra pessoa que vai cozinhar. Então, essa E ela? questão, Qual foi a cara dela? ela ficou extremamente, porque ficou tão ilícito que ela estava. Era um racismo, era um preconceito. Por que tinha que ser só negra que ia para cozinhar? E eu falei para ela, eu entendi. Hoje, quando você vai fazendo essa busca, nessa militância, você vai se identificando. O racismo, você vai identificando. Muito que não sabe, sofre, porque é doído você sentir na pele. É assim, a pessoa querer te rebaixar ali. Apesar que eu acho que é fantástico a pessoa que sabe cozinhar. Eu tenho admiração pelas cozinheiras, viu? Amo e respeito todas elas. Amo. É o lugar, a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas não naquele lugar. Uma negra não podia ser a coordenadora, não podia ser uma chefe do projeto. Então, assim, isso acontece em todo segmento. Mas com essa militância, com essa busca, a gente vai fazendo a diferença. Domingas, e como que foi sua entrada para... Tá, eu vi que você já tem um histórico de defesa, de luta, né, ativista. E como que veio o convite para você entrar para a política? Como que surgiu isso e a ideia de você representar ali o povo quilombola na Câmara Municipal? Então, como eu mesmo falando dos projetos, da acessibilidade, da busca, da militância, a gente viu a necessidade. Porque o que aconteceu? E vocês nunca tiveram um representante antes de você? Dentro da comunidade quilombola, não. Nunca tivemos no Uruaçu. Sou a primeira mulher preta vereadora. E a única vereadora? E temos 3 vereadoras. Ah, não, são 3 vereadoras lá. Então, sou a primeira mulher negra quilombola vereadora. E como que foi o convite para entrar para a política? Então, a necessidade, porque a gente estava cansado de ver as pessoas falar por nós. Muitas das vezes, ser usado politicamente, porque era um grupo organizado, um grupo de família, porque quando fala comunidade, é um grupo unido, é um grupo, uma comunidade, é um povo grande, que sempre tem o direito e sempre tem suas organizações. E as pessoas, os políticos, sempre só faziam o quê? Eles iam nos usavam. E com a militância, com a busca do direito, com o conhecimento dos direitos, eu vi a necessidade de ter alguém lá, estar representando nós. Mas quais as dificuldades dos quilombos, das comunidades quilombolas hoje? Você fala assim, a busca pelos direitos, das políticas públicas. Qual a maior dificuldade hoje, assim, que eles enfrentam no dia a dia? Hoje, a grande dificuldade que nós travamos é a questão territorial. Primeiro, a questão territorial. Que são poucas comunidades hoje que estão reconhecidas e teve o seu território demarcado, registrado. Muitos deles moram no seu território, não têm a documentação. Estão ali como invasores do seu próprio território, não têm direito ao acesso ao crédito, não têm direito a nenhum trabalho. E a questão de educação, saúde, infraestrutura de estradas, como que é hoje? Então, sim, hoje, eu vou falar em nível de Estado, e nós hoje ainda temos comunidade que está à busca ainda de logística, de estrada para chegar na sua comunidade. Que isso? Hoje tem comunidade que ainda não tem um meio de transporte dentro da comunidade para levar o seu povo. Então, existe. Então, se alguém passar mal, não tem um carro para socorrer? Tem que estar socorrendo o vizinho ou alguém mais próximo que tenha um carro para poder atender. Então, assim, há essa dificuldade de direito, porque o povo que lutou pela construção. Eu não conheço a comunidade de Uruaçu e quero e faço questão de quando eu fizer uma visita, hoje, eu ir lá para conhecer. Ela é urbana, dentro do município. Então, hoje tem 12 bairros do município que existe a comunidade quilombola. Muitas das vezes as pessoas perguntam assim, igual você falou, a trajetória, em 2009, né, que veio o reconhecimento, 2008, 2009, sim, porque só a partir desse momento que você tem esse certificado, eu falo sempre para o pessoal, é a carta de alforria da comunidade. A partir desse momento que ela tem esse certificado, que é povos tradicionais, que ele vira patrimônio do município,
nós temos uma forma de buscar os direitos. Hoje O são, município tem que zelar hoje são deles. quantas comunidades em Goiás? Hoje, comunidade quilombola do estado de Goiás, nós estamos aproximadamente quase 70 comunidades. Caramba, são muitas. 59 são certificadas e reconhecidas por Palmares. Então, se hoje é um grupo grande de comunidade reconhecida e regularizada Tá. dentro do estado. Aí, pela luta sua por essas dificuldades que a gente falou agora, veio o convite para entrar para a política. Sim, aí é onde que eu falei que era o momento de nós se posicionar e ter alguém nós nos representando lá para poder buscar ter mais acessibilidade aos direitos. Porque foi isso que eu fiz, foi a busca partidária e a primeira eleição não é fácil. Então, se eu sou politiqueira... Você gastou muito Não financeiramente? Não tinha como gastar. Então foram votos de pessoas... Eu falo assim, se existe uma política, se existe eleitores conscientes, foram os meus. Porque a gente sabe que foi um segmento de... Nós não tinha dinheiro. Tinha vezes que eu estava fazendo campanha, andando com a minha prima, nós congelava a água nossa de um dia para poder carregar no outro dia, que nós não tínhamos recursos nem para comprar água. Que isso, Dominga? Porque E o é partido sofrido. não ajudou com nada? O Você recebeu partido, ele fornece materiais. Tem uma ilusão. Mas você Deixa eu só sabe... falar um pouquinho para quem está assistindo, que os vereadores, candidato a vereador recebe dinheiro do fundo partidário. E não é bem assim. O fundo partidário, ele é para governador, prefeito e os deputados. O vereador, que é o político que está próximo do povo, quem está lutando pelos direitos, não recebe. Isso é uma prova disso, que você não recebeu. Tem muitos colegas que nem... Porque o que acontece? Muitas das vezes eles convidam as mulheres para poder entrar no partido para fazer legenda. Para preencher vaga. E quando me convidou, eu falei, eu não quero só fazer nome. Eu quero ter um espaço ocupado, eu quero ter uma cadeira. Porque o meu povo necessita, as mulheres de Iguaçu necessitam de uma mulher que luta pelos direitos delas. E, Domingas, você fez uma promessa, né? Que se ganhasse... Gente, ela fez uma promessa. Meu Deus... que se ela ganhasse, ela ia andar os 4 anos do mandato? Os meus primeiros anos de mandato. O primeiro ano de mandato dela, ela ia andar descalço. Então, ela está no primeiro ano de mandato e ela anda descalço. A gente teve já umas 3 vezes, eu encontrei com ela na Assembleia, teve um encontro de vereadores, e ela descalço. E o que me chamou a atenção dessa promessa que você fez, que é muito difícil, é de você estar cumprindo. Porque muitas vezes o político promete pra caramba e tudo. E assim, a sua força, que não é fácil, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essa promessa de andar descalço, de você estar cumprindo essa promessa, andando descalço. E aí, isso me passou tanta coisa na minha cabeça. Eu falei, pô, se ela fez essa promessa porque ela tinha muita vontade de ser eleita e de representar esse povo. Então, como nós vemos falando na questão de recurso, quando a gente começou a fazer, é um município, para mim, até grande, perto dos que a gente conhece, são aproximadamente quase 50 mil habitantes. Nós estávamos disputando a política com mais de 200 candidatos. E a cultura da política é para quem tem recurso, né? E uma chance mínima para a mulher. E eu, com aquela necessidade dessa representatividade na política para dar mais liberdade, força para trabalhar para o nosso povo, a gente começou a fazer a nossa campanha. E cada dia mais difícil, com dificuldade. E eu sou muito uma mulher de fé, de acreditar, e muito de cumprir com aquilo que eu faço. E eu fiz a promessa. Porque os meus ancestrais andavam descalço. O que é um sapato na vida? É uma forma de você sentir onde que você está pisando. É uma forma de você sentir a energia. E eu, de cumprir, o que mais faz falta para você? Quando você levanta cedo, você procura um chinelo para calçar. Como meus pais falavam, não pisa, minha filha, o pé no chão para você não constipar. Porque o chão tem uma energia e você está dormindo. Você vai sair, precisa de um calçado bonito para combinar. Se você vai para o mato, um sapato confortável para te proteger. E eu fiz a promessa de algo que mais me fizesse falta. Se eu eleita fosse para representar o meu povo, para lutar pelo direito do meu povo, de Uruaçu e da minha comunidade, eu estaria ficando descalço. E foi isso. Foi difícil, foi doloroso, e eu comecei a minha trajetória andando e sempre falava. Quanto mais difícil era, eu falava a necessidade. E no dia 15 de novembro,
que eu recebi o resultado, era 10h45 da noite, eu tirei o meu sapato dos meus pés. E eu falei, eu não coloco até, não importa aonde. Já fui em casamento, já fui madrinha de casamento, já fui batizada, como se for. Ela chegou hoje aqui descalça. Em vocês todo repararam? lugar que eu vou, é com o meu pé no chão. É para cumprir, porque o político ele tem que ser honesto, ele tem que cumprir com as suas responsabilidades, ele tem que cumprir com as suas promessas. E eu prometi. E como eu posso estar mostrando? Se eu calçado estiver, eu estarei quebrando. Então, você tem que começar das suas pequenas coisas. É com os saberes, é com a forma que você aprende a respeitar e cumprir o que você sempre promete. E foi dessa forma que eu estou indo. Muito difícil. E Dominga, você recebeu esse resultado aí 10 e como que foi para a sua família, para a sua comunidade? Fala um pouquinho aí dos seus pais. Você não tem mais pais, né? Não tenho. Eu já perdi meus pais. Meu pai era politiqueiro. Se meu pai tivesse, eu estava tranquila, porque ele gostava de política. E sua mãe? E minha mãe também perdi. Minha mãe, sonhava, porque ela via a minha luta e falava, minha filha, até quando eu vou ver o seu rostinho aqui, que ela viu o santinho, né? O seu rostinho aqui para poder conseguir esse espaço. Você já trabalha muito. Ah, E eu então falava, ela sonhava que ela você... sonhava, era um E sonho dela. tem quantos anos que ela faleceu? Tem 4 anos que ela faleceu. Ué, então tem pouco tempo. Tem pouco tempo. É recente ainda. É uma Recente. perca que eu nem gosto de falar, que me emociona muito, né? Porque eles eram a minha base. Eu sou muito de família, né? E quando você perde aquelas pessoas mais importantes da sua vida, que é o pai e a mãe, você fica desestruturada. Mas, graças a Deus, a gente tem um saber tradicionais, um respeito aos mais velhos, e é sempre a gente vai buscando aqueles mais velhos da comunidade, que eles sempre são os nossos orientadores. Então, eu tenho um tio lá, que eu tenho grande carisma com ele, e sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que tomar a bênção e tomar a opinião deles. E é isso que a gente vai fazendo, né, nesse processo de busca e de resistência, porque não é fácil. Você também perdeu um primo recente agora, né? Inclusive foi ontem, né? Eu estava até falando, olha, estou aqui, né, em respeito a você, porque assim a gente sonha muito Nossa, meus com o sentimentos, nosso viu? território, né? E ele foi uma pessoa que muito me motivou, Matusalém, até na política. Matusalém é o nome dele? Matusalém é o nome dele. Eu vou até falar em homenagem a ele. Quando eu falei para ele, não vou mexer com política... Só um minutinho. A gente marcou essa entrevista hoje aqui e a Domingas perdeu um parente ontem e ela poderia ter ido embora, né? E ela falou, não, Ricardo, eu vou ficar pela importância, né? De transmitir esse conhecimento que ela tem e tudo. Então, assim, quero te agradecer em nome da nossa equipe, da União dos Vereadores, e meus sentimentos a você, porque ele também era um ativista, né? Nossa, ele era assim, muito motivador, né? É um jovem. E ele falava assim, eu falo assim, hoje eu estou na política, agradeço a ele e o tio dele. E ele falava assim para mim, tá na hora de você posicionar. É você. E eu falava, mas não, é você, nós vamos apoiar, é você que tem que... É agora que você tem que sair. Eu falava, nossa, não, vou dar um tempo, espera um pouquinho. Aí teve um dia que ele falou assim, olha, é hoje ou nunca. Ou você vai decidir logo para nós sair, fazer a campanha, ou vamos parar, nós não vai mais falar em política com você. Aí eu falei, não, nego, pode deixar, vamos sim, vamos trabalhar. E hoje a gente perdeu, né? Eu falo assim, ele também era um sonhador com o seu território, porque o nosso território ainda não foi reconhecido. A minha mãe sonhou indo para esse território nosso. Sério? Sua mãe sonhava com esse de ter de volta território? as suas terras, né? E é o território que está no RTD, está fazendo ainda o reconhecimento do nosso territorial. E então, assim, com esse desgoverno que tivemos, né? Com essa desconstrução de política, Explica. porque o governo que está, ele nunca Qual avançou. governo? O governo federal governo que federal? está, né? E não teve nenhum avanço na nossa política. Então, a única busca que nós tivemos lá no governo federal foi lutar para manter as nossas políticas. Então, assim, uma das que foi travada foi a regularização territorial. Então, a gente estava sonhando muito ter de volta o nosso território, onde que a gente poderia estar devolvendo a dignidade para o nosso povo, que ainda até hoje tem uns tios e tias lá que sonham ter as suas terras de volta. Não, e assim, Dominga, o que a gente puder fazer também para lutar com vocês. Me colocaram num grupo agora, a doutora Cristina, do Senapi, né? E a gente vai estar fazendo um movimento, pessoal. Então, eu quero assim, falar para todos que estão nos assistindo. Vai ter um movimento agora no mês de novembro, da Consciência Negra. Sim. E para defender, o que acontece? O nosso país foi um país que, desde do conquistamento, que foram lá na África,
chegaram nas tribos, pegaram as pessoas, muitos prometiam, né, que era uma nova vida, chegavam aqui no Brasil, escravizaram essas pessoas. E quando eu vejo documentários sobre escravidão, me dá uma sensação horrível. A pessoa, ela não ter direito à vida, à liberdade, ter que trabalhar escravo, dormir em condições, vinha num navio horrível, vivia em condições subhumanas, eram chicoteados, espancados, torturados. Então, assim, o negro no Brasil, ele sofreu muito. Muito, muito, muito. E assim, mas hoje não sofre mais. Mas e as consequências que trouxe disso aí? As consequências, as dificuldades. Tanto é que hoje tem essa desigualdade social e quando eu te perguntei sobre o racismo, a gente vê o racismo, sim. Eu tenho amigos negros e que geralmente delata, que vai em um lugar e sofre um preconceito ali por ser negro. Então, assim, eu sou a favor desses movimentos. Eu acho que tem, sim, Dominga, que tem que ter pessoas como você que luta pela defesa dessa classe, porque foi um povo, por conta de ter uma pele negra, foi diferenciado. Eram tratados pior que animais, né? Muito pior que animais. E, gente, assiste um documentário sobre a escravidão no Brasil, tem novelas também que já passou, para vocês terem uma noção. E você me falou uma coisa aqui que chama a atenção. A gente tem que conhecer. Tem que conhecer. Antes de julgar e tudo, você tem que conhecer a causa. E assim, eu não tinha muito conhecimento sobre comunidades quilombolas. Eu tive em Alto Paraíso, eu tive um contato com alguns povos quilombolas e já me chamou muita atenção isso. E eu quero ser um ativista na causa também. Eu quero estar lutando aí com vocês. Você pode estar contando comigo, com a União dos Vereadores do Brasil, através do nosso presidente, o Gilson, que é o chefão geral, e para a gente estar lutando por esses direitos, porque eu acho isso importante, sabe? Lutar pelas minorias. E vocês, né, os quilombos são minorias. Eu falo sempre assim, tivemos avanço, né? Graças a Deus, com essa busca, com essas nossas militâncias, com nossos encontros. Sabemos da grande dificuldade, que, como eu relatei, que algumas comunidades ainda até hoje vivem, né, desumanamente. Né? E a gente sabe, eu sempre falo, os negros, eles não vieram fazer um turismo no Brasil, eles foram forçados. Né? E a nossa história, a construção, além deles, eu sempre falo, quem não conhece nunca vai respeitar. Porque o negro, ele era além dele tinha que criar, ele executava todas as funções. Né? Então, a gente sabe da importância que é o respeito, a conhecer. Conheça a história. Conhece como vivia, de que forma que ele foi chegado ali, trazido para ali, de que forma que ele vive ali. Então, só a partir desse momento, Ricardo, que você vai começar a respeitar e buscar. Agradeço de coração, me emocionei aqui vendo você. A gente fica feliz quando a gente tem um espaço desse aqui para falar um pouco da nossa história, para dar visibilidade na história de um povo que muito tão escondido e sofrido. É fácil, Domingas, você chegou lá, você é vereadora, você chegou. Mas para mim chegar até aqui, foi muita luta, muita porta na cara. Muitos não. Não, e eu imagino, e hoje? Quantas vezes eles fazem, né? Não te ver. E na vereança que assim, as pessoas acham que o vereador, principalmente no estado do interior, ele pode tudo. Quais as dificuldades encontradas, assim, que você falou, poxa, eu pensei que eu ia entrar aqui, ia ser assim, e não é igual eu esperava? Nossa, eu falo, até que você falou assim, existe, Domingas, você chegou lá, você teve algumas frustrações? Eu falei, você chega e fala, o que eu estou fazendo aqui? Lá de fora eu ia bater bem mais na mesa, cantar mais os tambores, né? Sim, existe algumas frustrações, porque tudo é dentro da legalidade da lei. Nem tudo que você quer fazer ali dentro, você pode. Depende da aprovação da Câmara, depois vai para o prefeito. Dominga, não legislo sozinha. Eu preciso de 13 companheiros para aprovar os meus projetos. Para aprovar, assinar comigo os requerimentos. Para aprovar os meus pedidos. Então, ali é a luta contínua. A política é ali dentro.
Lá fora, escolha partidária, busca de voto, é só uma ocupação, querendo espaço, uma cadeira. Mas a política é grande ali dentro. Então, sim, tem alguns momentos que é dificultoso, você fala, nossa, que dificuldade. Mas existe um Não, momento... eu já passei por isso. Eu fui Você vereador foi por vereador e 2 você mandatos sabe. e, meu Deus, Mas hoje eu tinha sou dias... muito feliz. E muito feliz Você mesmo e está feliz? Você agradeço. está feliz no seu mandato, então? Sim, estou muito feliz. Porque hoje eu vejo a portabilidade, a facilidade que às vezes eu não tinha antes. Para chegar nos Para órgãos. chegar nos órgãos, para chegar ali nos nossos até nobres companheiros para falar. As pessoas te veem com respeito. Você passa a ser uma autoridade no município. E você tendo, eu não sou sozinha, eu carrego um povo comigo. Então, as portas se abrem com mais facilidade para nós. Então, a importância do legislativo, de estar ali naquele espaço de poder, é poder ter mais portabilidade de busca e respeito a um povo. Eu falo, não sou eu que estou lá. É um povo sofrido que está ali dentro comigo. Então, todo momento que eu piso meu pé, ali dentro eu penso, eu não estou aqui sozinha. Eu tenho uma nação, eu tenho 42 mil habitantes que acreditou em mim. E é para eles que eu tenho que trabalhar. E a responsabilidade sempre ela pesa sobre você. Então, assim, tem desafio, sim. É importante para você crescer e pensar. Mas tem, sim, momentos maravilhosos que a gente guarda para a história. Fazer história ali. E é isso que eu quero e que eu sempre sonhei em fazer. O nosso político chama, nosso programa, nosso programa chama Política e Missão. Qual hoje, assim, resumindo em poucas palavras, qual é a sua missão? Eu já fiz um diagnóstico, qual é a sua missão, mas ouvindo da sua boca, qual é a sua missão? Eu falo, a minha missão é lutar pelo meu povo. Incessantemente. Não, e você está fazendo isso. Incansavelmente. Pelo pouco tempo que eu te conheço, Então, eu vejo sim. que seu povo, assim, ó, eu quero assim falar para a comunidade quilombola e para todas do nosso estado e do Brasil, que a Domingas vem lutando muito. Eu já encontrei com ela em vários eventos, na Assembleia Legislativa, buscando mesmo os direitos e tudo. Agora em novembro, no mês da Consciência Negra, a gente vai estar fazendo um movimento aí pela União dos Vereadores. A gente trabalha, eu como militante e líder da comunidade do Povos Negros de Uruaçu, eu sempre vim trabalhando. Eu não gosto, Ricardo, só trabalhar o 20 de novembro. A gente tem que trabalhar a questão racial, a questão do preconceito, a conscientização negra, o ano inteiro. Porque a todo momento você tem que ser lembrado. Porque é uma história real, é fato. Né? Então, a gente vem sempre fazendo essas mobilizações. Então, a minha missão, eu sempre falo, o meu objetivo é que o meu povo conheça e saiba da importância que é. E a sociedade entenda a importância desse povo, da construção dele para o nosso Brasil. Porque foram os negros que ajudaram a construir o Brasil, né? Foram a mão deles. A mão de obra negra. Então, eles e assim, foram, todos eles nós, povo... Domingas, e todo mundo, assim, são poucos que é de raça pura que veio do europeu. Eu, por exemplo, eu tenho uma mistura de raças. Sim, sim. Eu tenho a pele branca, mas minha mãe fala, minha avó, por parte de pai, era chamada de negra aço. Explica o que é negro. Tapuia, né? Que é o negro de pele clara, que é a mistura. Mas o cabelo dela era o cabelo... O cabelo caracolado, como você identifica? A boca carnuda, o cabelo caracolado e a pele. Tem uns negros que é de pele escura e outros negros que é de pele clara. Nós sofremos também com isso, essa questão. Porque como que se faz? Não tem quilombola que não é Você olhando para mim, como que você diagnostica? Porque tem uma descendência portuguesa pelo lado da minha mãe e tem pelo lado do meu pai descendência, né, de europeus, de negros. Qual o diagnóstico, assim, minha fisionomia? A sua fisionomia, como eu falei, né, eu posso até pecar, mas você tem mistura de indígena, né, de índio. Eu acho que pelo lado da minha mãe, da minha avó, teve indígena na família. E europeu, você está vendo a construção? Você é uma mixigenação do Brasil. É a cara do Brasil. Porque o Brasil ele hoje é 99%, você pode ser considerado, ele é negro, ou é branco, ou índio. Porque quando vieram, eles falam que foram Pedro Álvares descobriu o Brasil. Não, o Brasil já era descoberto pelos nossos irmãos parentes indígenas, os índios. Trouxeram os negros para ser escravizados. Então, muitos dos quilombos, eles refugiavam, davam guarita para os índios. Os índios, o que aconteceu? Os índios conheciam a terra.
Então, a hora que chegaram, que começaram a tinha escravizar, força. ele conhecia, e vocês chegaram, vocês não conheciam, né? Não tinha conhecimento. Não E tinha eles tinham conhecimento. força, né? Então, você vê a mistura. Então, ou você é descendente, igual a comunidade quilombola mesmo, tem branco. Eu tenho primo, irmão, branco de olhos azuis. Ah, mas então ele não é negro, ele não é quilombola. Ele nasceu de uma mãe negra, de um pai branco. Ele nasceu dentro de um quilombo. O que faz ele ser quilombola é o sangue dele, é a raiz, é a origem, é a sua árvore genealógica. Então, sim, tem essa mistura, como eu te falei. Então, o Brasil ele é todo mixigenado. Nós somos misturados. E hoje, com essa luta, com esse movimento, a gente vem fazendo a diferença. Mas temos muito que avançar. Domingos, a gente vai para o final. Tem algum assunto que eu não tratei, que a gente já vai para os finalmente? Que eu esqueci de perguntar, alguma coisa que você quer falar? Você já perguntou tanta coisa. Hã? Tá boa a entrevista, Acredito poderíamos ir mais né? umas 2 horas aqui ainda Ai, conversando que e delícia. aprendendo um pouco com você. Qual conselho que você daria para as pessoas que querem entrar na política, que querem militar, as pessoas negras? Que conselho que você dá para essas pessoas? Então, o conselho que eu dou é para a pessoa acreditar, conhecer a sua história e buscar. Acreditar mesmo. Hoje, no estado de Goiás, nós já temos 8 vereadores quilombola, para nós é um grande orgulho, e o primeiro quilombola Calunga do Brasil, que é o Vilmar, que eu sempre honro e falo da figura da pessoa dele, da militância, era o negro Vilmar, militante. vereador Vilmar, Vereador você é nosso Vilmar. convidado para vir no nosso programa. Viu? Se você estiver nos Então, assistindo, ele é, sim, nossa grande inspiração, porque é de movimento, de luta, faz parte da coordenação da CONAC. Então, assim, hoje nós já deu visibilidade a esses trabalhos, aos movimentos. Então, eu falo para as pessoas, acredita no seu sonho de transformação. Luta sempre, resiste sempre. Vamos movimentar, conhecer a nossa história e buscar os nossos direitos. É isso que a gente faz. É importante você confiar e acreditar, porque foi assim que eu consegui chegar até aqui. E sonho chegar mais, porque eu sei da importância que é, eu sei de quanto é importante você estar aqui. E é muito importante você fazer um bom legado para trazer os demais, abrir um bom caminho na política para que traga mais representatividade. muito bem. Domingas, de 0 a 10, eu queria que você avaliasse o político em geral, não ações. De 0 a 10, que nota que você dá para o governador Ronaldo Caiado? Não, faz uma avaliação geral, num contexto, assim, como político. Nossa, eu falei que eu não ia falar de política. Não, fica à vontade também, se você quiser, não quiser avaliar. Nossa, eu não queria avaliar, não, porque eu ia dar zero. Gustavo Medanha. É um bom nome, né, que está vindo aí, né, para política, né, a questão de mudança, né. Então, assim, eu conheço pouco a militância de política dele, como eu falei, eu não sou uma boa política para falar. Está começando agora. Estou começando agora, né. Está começando agora na vida pública, mas você já tem sangue na veia desde criança. Agora, exatamente, política partidária. Então, às vezes, eu não tenho tanta sabedoria para falar quanto os demais. Né? Mas política de movimento, acesso às políticas públicas, eu tenho bastante, sim. Então, assim, é um bom nome, né? Que eu com bastante garra, que está vindo aí. E nacional, de 0 a 10, Ciro Gomes. Um 5 para ele. Sérgio Moro. Eu não estudei. Corta, eu falei que eu ia falar de... João Dória. Não, no contexto geral. Eu acho... Daria o João Dória... Eu acho que eu daria uns 8 para ele. Politicamente, eu não Ex-presidente Lula. 10, né? E o atual presidente Jair Bolsonaro? 0. Tá, ó, acabou o que você falou, hein? Não ia falar, mas acabou o que você falou. Só não falou do nosso governador. Assim, claro, eu acho assim, um governo maleável, né? Mas ele não é um bom político. Ele já teve alguma histórica muito triste com o nosso passado, o nosso povo, então não é bom, né? Tranquilo. Domingos, a gente vai então agora finalizar. Eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E eu espero que quem esteja nos assistindo, quem, né, ouviu essa entrevista, possa ter aprendido um pouco com você sobre a sua luta. Eu quero te parabenizar pela luta que você faz pelo seu povo, pela sua raça,
por todo o histórico que teve no Brasil contra os negros, né? E até hoje vocês sentem isso na pele, e você ter saído de uma comunidade quilombola, um sonho que era do seu pai, da sua mãe, de você se representar, né? Ser uma política ali na família, e você ter conseguido isso, ter feito uma promessa de andar descalço e cumprir esse propósito, e por todo o seu trabalho que você faz, e pela luta territorial, pelos direitos desses povos que são tão desassistidos, como você me falou. Eu quero que Deus te abençoe muito. Nós te desejamos muita saúde, que você tenha muita garra para você estar aí lutando cada dia mais. E muito, mas muito obrigado mesmo por sentar aqui nessa mesa do Política em Missão e nos falar palavras tão bonitas, falar coisas tão difíceis e nos emocionar, porque eu emocionei, garanto também que nossas câmeras aqui também emocionaram. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a você, como mesmo falou, é um sonho estar até mesmo aqui. Como você falou, me agradeceu por eu não ter ido embora e ter ficado aqui. Eu respeito a esse trabalho que você vem fazendo, dando visibilidade à importância ao trabalho dos nobres vereadores do nosso Estado, porque quando você não se conhece, você não se respeita. E estar aqui hoje contando um pouco da minha história, eu falo sempre de uma menina, né, simples, humilde, lá de um quilombo. Hoje eu me tornei líder, uma das fundadoras da comunidade quilombola de Uruaçu. Estou como coordenadora nacional da CONAC, então acompanho nas coordenações essas comunidades quilombolas do estado de Goiás e até mesmo algumas fora do estado, né, no nosso Brasil. E poder vir aqui hoje compartilhar com você. Isso é muito importante, porque as pessoas saberem da trajetória de vida, do respeito que eu tenho do meu segmento, do respeito que eu tenho do meu povo, carrega até no meu nome. Tenho orgulho de ser uma negra, tenho orgulho de ser uma mulher, e o meu grande orgulho agora também estar na política. Então, olha, para mim foi muito, imensamente, né, gratificante, e dizer que é importante, sim, falar do nosso povo. Falar de nós é tão bom. E eu agradeço. Né? Às vezes até me emocionei muito, aqui eu sou chorona, porque não é fácil falar do nosso povo, lembrar da nossa história sem trazer emoção. Porque é muito doloroso mesmo. Muito deles, Ricardo, morreu sem saber o direito que tinha. Como eu mesmo falei, a minha mãe morreu sonhando ter o seu território. Quantos deles sonharam ter uma cadeira na política e não conseguiram? E é através desses processos, desse trabalho, que a gente vem avançando. Então, agradeço de coração. Espero ter complementado, né, o seu trabalho aqui. E pode me chamar, que eu estou sempre às ordens. Vá no Uruaçu, na comunidade quilombola. É a sua casa, esteja à vontade. Nós somos muito acolhedor. Eu nem falei dos tambores, que a gente tem uma cultura lá, a dança dos tambores, raiz e tradição. Eu quero conhecer essa dança, né, dos tambores. Que a gente aprendeu com meus mais velhos, né? Então, meu pai, meu avô tocava, dançava o tambor. E a gente tem essa cultura que dá voz. Então, é uma dança energizadora. Vá lá para a gente dançar, batucar o tambor. Que vocês, pessoal, batuquem o seu tambor no seu quilombo, batuque no lugar que você estiver, chama para a sociedade para conhecer a sua história. E muito obrigado, de coração, a todos vocês. Gratidão, minha querida.